Olá, sejam todas muito bem-vindas a esse programa Pronta para Amar. Eu aqui ensino mulheres a viver um relacionamento saudável e feliz. Eu sou Karina Chiarato e o tema de hoje é assuma o controle e estrague o seu relacionamento amoroso. Gente, isso é tão comum acontecer, e eu quero trazer situações que mostrem a vocês que fazemos isso o tempo todo e nem percebemos. As mulheres, de um modo geral, em uma maioria assustadora até, elas estão muito confusas em seu posicionamento diante da relação. E isso provoca o quê? Muitas vezes esse controle exagerado do relacionamento de fazer exatamente o que ela quer na relação, e isso tem sido uma das causas mais complexas e mais desafiantes para se trabalhar no relacionamento, causando separações, causando desentendimentos, conflitos e um total desequilíbrio nessa área do relacionamento. Por quê? Porque as mulheres não sabem o que elas estão fazendo, quais são as consequências dessas atitudes, e elas julgam estar fazendo absolutamente tudo muito correto e continuam a fazer por isso. Elas muitas vezes, e começo dizendo por mim, a busca era pela razão. A busca da maioria dessas mulheres com as quais eu tenho trabalhado nesses últimos anos são mulheres que buscam a razão acima de tudo no relacionamento. Ah, mas porque eu tenho razão? Ah, mas porque isso acontece? E o que eu estou dizendo aqui para vocês é que as coisas passam a não funcionar mais. O relacionamento passa a não funcionar mais. E isso é muito comum. Isso é mais comum do que a gente imagina. Portanto, se você está controlando o seu relacionamento nesse momento, exigindo do seu parceiro algo que ele efetivamente não vai conseguir cumprir, isso vai estrangular, isso vai efetivamente romper o seu relacionamento. Muitos desafios, eles aparecem no relacionamento e isso traz uma sensação cada vez mais de estar amarrada, de estar cansada, de estar irritada e de muita sem paciência, assim, a pessoa já está esgotada, a mulher já se sente completamente esgotada no relacionamento e ela não sabe mais o que fazer e ela não percebe que o fato de estar controlando um relacionamento está causando isso nela e no parceiro. Essa sensação toda é devido a esse controle exagerado do relacionamento. A sua relação está pesada, a sua relação está, né, nessa situação de peso. Nossa, eu não sei nem o que fazer. Ah, ela está pesada? E ainda assim você continua fazendo do mesmo jeito, do mesmo modo, para trazer a solução? E agora, para elucidar isso que eu estou falando para vocês, eu vou fazer aqui, vou trazer um fitilho, né? Que cada um desses fitilhos, nas suas cores distintas aqui, cada um vai corresponder a um de vocês. Esse aqui vai ser o seu parceiro e esse aqui representa você. Percebam como são diferentes? Cada um aqui é diferente do outro. Um é mais esticado, o outro é mais enrolado, e assim nós somos. E para vocês observarem, somos do mesmo tamanho, mas somos diferentes. E aparentemente, olha só, nós vamos nos entrelaçando. Cada um aqui, quando nós nos casamos, cada um continua sendo a mesma pessoa. Ninguém muda de ser quem ela é. Ele continua sendo, só que nós nos vinculamos. E quando
nós nos vinculamos e o relacionamento está prazeroso, nós nos entrelaçamos uns aos outros. E esse é o símbolo do relacionamento, esse entrelaçamento. E não importa para onde que nós vamos, nós temos liberdade de sermos quem somos. Agora, eu vou mostrar para vocês algo que acontece quando eu, aqui representando as mulheres, decido controlar o meu parceiro e eu quero que ele fique exatamente do jeitinho que eu sou. E se isso não acontece, né, vamos seguir o mesmo caminho. E aí eu começo a ter o controle. E aí eu venho e faço um nó, para que a gente possa ficar cada vez mais parecido. E não adianta. E eu venho e aperto esse nó. E eu vou apertando esse nó, ajustando esse nó, apertando cada vez mais esse nó. E aperto, aperto, aperto ao ponto de começar a ficar muito parecido, muito igual. Aí eu venho aqui e dou um outro nó. Ah, ali eu dei um nó na questão dos filhos. A gente vai fazer do meu jeito. E aí eu venho e faço um outro nó. Aqui nós vamos, na nossa questão financeira, vai ser exatamente do jeito que eu quero que seja. E aí faço um outro nó. E uma outra situação ainda, eu venho, né, e dou um outro nó aqui na questão familiar. Ah, só vai desse jeito, só vai acontecer dessa forma. Assim não tem como ser diferente. E nós vamos perdendo a nossa identidade, assim como o nosso parceiro. E nós ficamos extremamente vinculados, um nó absolutamente intransponível. Eu fiz tanta força para que isso ficasse unido, que o que acontece? O parceiro aqui perde a força, assim como você. E se tivesse um material aqui, que esse aqui não é possível, que é muito resistente. Mas aqui, se você puxar, 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 vem algo aqui, né? Puxei, 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 ficou um nó bem dado. Por qualquer força externa que aconteça aqui, está frágil. E isso se rompe. O relacionamento aqui acabou. E nós vamos começar a ficar em pedaços. Várias situações externas acontecem e nós vamos nos despedaçando pela vida, porque isso aqui é ação externa acontecendo, como, por exemplo, um relacionamento extraconjugal, como, por exemplo, eu não aguento mais, ele é muito diferente de mim, ele não é isso que eu quero viver. E nós vamos pegar pessoas fragmentadas. É isso que acontece e eu quis ilustrar isso para vocês, o quanto que o relacionamento vai ficando fragmentado. Cada vez que eu dou um nó, há uma possibilidade de algo externo vir e romper esse relacionamento. Os exemplos que eu quero trazer aqui para vocês a respeito disso que acontece são situações onde as pessoas acabam obrigadas, elas não têm o direito de fazer nada diferente. E eu quero mostrar para vocês que quanto mais nós apertamos, mais é difícil de viver um relacionamento saudável e feliz. E se eu e o meu parceiro, nós pudermos ser livres, soltos, né, viver a nossa evolução, estar presentes nessa relação, isso é uma opção e não uma obrigação. Aqui eu ensino mulheres a viver um relacionamento saudável e feliz e não as obrigo a viver assim. Aqui não é uma imposição. Aqui eu coloco o conhecimento para que vocês absorvam esse conhecimento e assimilem se é isso ou não é isso que vocês querem para vocês. Porque afinal de contas, ser feliz é da própria pessoa. Eu não tenho, prestem bem atenção,
Eu não tenho o direito de controlar nem mesmo a sua escolha, nem a do meu parceiro, nem mesmo a atitude que eu sei que isso vai proporcionar algo muito bom para essa pessoa. Mesmo que eu tenha esse conhecimento, mesmo que eu saiba que isso é muito bom para você, aqui eu não tenho o direito de te controlar. Assim como você também, mesmo sabendo que aquilo é bom para o seu parceiro, você precisa respeitar e permitir que esse parceiro faça o quê? Que ele cresça por ele mesmo, que ele evolua. Aqui, você está assistindo esse vídeo ao vivo, ou você depois vai se inscrever no meu canal e vai assistir pelo canal, mas isso é por uma escolha. Isso aqui não é algo que foi imposto a você. Você está assistindo porque você quer, porque isso faz sentido para você. E agora, se você levar esse controle, essa atitude para o seu relacionamento, o que isso vai acontecer? O estrangulamento da relação. E isso vai romper essa ponte que existe no relacionamento, essa conexão que existe no relacionamento, vai deixar de ser prazerosa, vai deixar de existir. E como que eu, posso olhar então para esse relacionamento? Qual é a diferença de me relacionar com alguém e eu controlar a vida? É uma diferença muito grande. E o ponto focal dessa diferença é o respeito. Respeito pela individualidade, respeito por ser quem é a pessoa. Se eu não tenho respeito no meu relacionamento e imponho exatamente o que eu quero para controlar o outro, o que vai acontecer comigo? O que vai acontecer com a minha relação? Nossa, a da minha casa é sempre do jeito que eu quero. No meu relacionamento só faz aquilo que eu quero. Está prazeroso para você? É bom para você? Observe isso. E falando nessa situação, eu quero trazer algo que aconteceu comigo lá na época em que eu namorava. E um dia era um aniversário de namoro e eu fui comprar um cartão desse aniversário de namoro e eu encontrei um cartão que talvez possa ser algo que transformou a minha vida e hoje eu posso compartilhar com vocês essa postura, esse posicionamento, que talvez se eu não tivesse essa abertura para fazer essa mudança na minha vida, eu não estaria aqui hoje falando com vocês sobre como é ter um relacionamento e viver um relacionamento saudável e feliz. Se esse cartão não tivesse feito tanto sentido para mim, por isso que eu quero compartilhar com vocês. No cartão estava escrito assim: a gaiola, ela está aberta. E assim como um pássaro livre, você também. Você pode ir e você pode vir quando quiser. O relacionamento, se aquela gaiola, naquela metáfora desse cartão, ela representasse uma prisão, ela estaria com as portas fechadas. Nem eu e nem ele podíamos sair. A gaiola ali representava um aconchego, um lugar onde eu me alimento, onde eu descanso, onde eu fico protegido, onde eu tenho tudo o que eu preciso para ser feliz. Aquela gaiola representava apenas um lugar que poderia ter qualquer outro nome. Mas como falávamos de pássaros e tinha muitas imagens de pássaros, era para simbolizar a liberdade que um pássaro tem em poder voar, poder experimentar e poder voltar porque ele quer e não porque ele é obrigado a ficar. E quando nós olhamos para essa metáfora, nós podemos ver o quanto nós também experimentamos de liberdade, de poder ir e também voltar para aquele lugar quando eu quero.
E por muito tempo, ao perceber que eu estava fazendo algo no sentido contrário dessa liberdade, eu dava um passo para trás. E isso eu posso fazer e dizer a todo momento. E isso é uma dica preciosa. Quando você perceber que você está indo em direção ao aprisionamento do seu relacionamento, dê um passo para trás e abra as portas. Só vai ficar com você aquela pessoa que realmente quer compartilhar momentos com você, que quer efetivamente crescer ao seu lado, que realmente vê em você o que você tem para acrescentar. Porque um relacionamento entre o casal é acréscimo. É algo que aumenta, o relacionamento de casal é algo que vai proporcionar muitas vezes um benefício que você sequer pode imaginar. Quando nós nos concebemos essa situação no nosso relacionamento, quando nós efetivamente podemos experimentar essa liberdade, nós não queremos mais abrir mão. E com o empoderamento das mulheres, o ato de controlar a relação passou a ser algo muito natural, algo ok, é isso que tem que acontecer, é uma obrigação eu controlar o meu relacionamento. Por quê? Porque eu acabo me relacionando com homens fracos. São os homens fracos que aparecem no meu relacionamento. Casei com um homem fraco. Então eu preciso ser forte o suficiente para quê? Para eu ter o controle da situação, para que eu mostre o meu poder. E com isso eu vou estrangulando o relacionamento. Eu vou aniquilando, eu vou tirando as forças do relacionamento e ainda tirando as forças do meu parceiro. Quais são os tipos de controle que as mulheres exercem nos seus parceiros? Controle emocional, controle psicológico, controle físico, controle financeiro. Karina, tem muitos outros controles, porque cada uma vai ter um controle específico. Quando eu falo de controle emocional, muitas vezes acontece por meio de chantagens. Ah, porque você faz isso, acontece isso comigo. Então eu vou chantageando essa pessoa, controlando ela para que ela fique sempre vinculada a mim. Um outro controle que existe é o controle financeiro. O controle financeiro, ele vai, mas eu que estou pagando essas contas. E o parceiro tem que aceitar aquela situação. Por quê? Porque realmente é a mulher que paga as contas, que banca, que põe combustível no veículo, que mantém ele, porque ele naquele momento não tem condição financeira e ele ainda se acomoda. Uau, como assim? Quer dizer que quanto mais eu banco ele, mais ele se acomoda, mas ele não tem essa necessidade de arcar com os custos, com as despesas da casa, e mais ele vai deixando para que eu tome conta disso, para que eu acabe fazendo todos os passos que tem para se manter um relacionamento. E pesa muito. Uma outra situação que a gente pode observar é a questão do controle físico. Você não vai comer isso porque isso não é bom para mim. Você não vai comer aquilo porque aquilo não é bom para você. Ah, porque você vai controlar o que eu como, o que eu visto. Essa roupa não fica bom em você. Você vai vestir essa roupa que eu escolhi para que você possa vestir agora. É um controle físico. Observe que são situações simples e que são controles. Controle psicológico. Nossa, você não faz nada, absolutamente nada correto. Tudo nessa casa sou eu, exatamente eu. Não tem nada que você faça direito aqui nessa casa. É um controle psicológico forçando que a pessoa faça exatamente do jeito que você quer. Porque se ela fizer do jeito dela, ela não fez ou ainda não foi bom o suficiente para você.
depois de você observar tudo isso que eu estou passando aqui para você, é impossível você não olhar para a sua relação e você perceber em determinados momentos esse controle. Porque a maioria, mas a maioria de 99% dos feedbacks que eu tenho são pessoas, são mulheres, especificamente mulheres, dizendo assim: Karina, depois de que você me mostrou isso, eu nunca mais pude desver. Eu vi e não consigo mais desver esse controle no meu relacionamento. Meu Deus! Eu não sei mais nem como eu pude viver o tanto de tempo assim controlando meu parceiro. Não é possível, a partir de hoje, você seguir na sua vida sem que você perceba esses controles que podem ser bem pequenos ou bem grandes, mas todos eles têm a mesma finalidade: controlar o parceiro, controlar a relação, controlar a vida como se fosse possível fazer isso. E a partir de agora você pode seguir, né, sem que isso fique ali, ó, ai, não quero nem olhar mais para isso, mas eu chamo a sua atenção nesse momento. O que mais vale para você? É abrir mão desse controle, assumir esse controle e, né, poder experimentar algo diferente. Então, eu posso abrir mão do controle ou eu posso simplesmente controlar, né? Seguir controlando tudo isso. Se você seguir controlando tudo isso, você já sabe que muitas coisas vão acontecer com você. O sufocamento da relação, que isso é inevitável, e você pode continuar, né, estragando, aniquilando o seu relacionamento. Mas você pode abrir mão desse controle e proporcionar um relacionamento saudável e feliz. E por que somente abrindo mão desse controle é possível, né, viver um relacionamento saudável e feliz? Porque eu respeito o meu parceiro e ao respeitar gera um equilíbrio na relação, onde é possível dar e receber. Tudo isso que eu falei para vocês é porque a violação dessa ordem do dar e receber, ela gera uma intolerância, não consegue seguir em frente nesse relacionamento se houver esse desrespeito do dar e receber. E foi isso que eu ensinei para algumas das minhas alunas, e eu quero trazer alguns exemplos. Eram tantos os exemplos aqui de alunas que viveram essa condição de controlar o relacionamento, que eu trouxe vários exemplos aqui para vocês, mas todas elas tinham a base principal: esse empoderamento da mulher completamente desequilibrado. A visão que elas tinham dos homens era de homens pequenos, de homens irresponsáveis. Algumas tinham homens que não tinham voz ativa, outras tinham homens dentro dessa característica de homens que elas falam muito de homens banana, né? Meu marido é um homem completamente não faz nada, deixa tudo por minha conta, se não sou eu resolver, eu que tenho que resolver tudo. Sabe aquelas mulheres assim, fortes, mulheres empoderadas. Então, esse é o pano de fundo desse tipo de relacionamento, mulheres empoderadas. Daí, eu comecei a mostrar o quanto que abrir mão do controle proporciona para esse relacionamento um amadurecimento, e principalmente para esses parceiros. Eles precisam tomar algumas atitudes que antes elas tomavam. Então, elas voltam para o seu lugar. Elas não precisam mais fazer nenhum outro papel. E o que aconteceu com essas mulheres especificamente? Uma delas relatou que o marido não ajudava na educação dos filhos, que ele não tinha voz ativa, que ele não tinha um posicionamento diante de todas as situações, desde reformar uma casa, desde administrar financeiramente, que ele não estava presente na relação. E eu disse assim para ela: dê um passo para trás? Não, eu disse para essa pessoa dar 10 passos para trás.
Permita que o seu marido cresça, porque enquanto você continuar nesse posicionamento, o seu marido não cresce, ele continua irresponsável do relacionamento, porque cada um tem o seu papel de responsabilidade. Nesse caso específico, esse marido tinha a irresponsabilidade do relacionamento e de todo o funcionamento do sistema. E ainda, né? Ela falou assim, mas depois de quase 25 anos de casada, isso ainda tem essa situação reverberando? Eu estou 25 anos controlando e ele não faz nada? Eu falei, não, por quê? Porque você não permite. Agora, qual a maior queixa dessa mulher? Estou cansada. Eu estou esgotada. Eu já não aguento mais o meu relacionamento. Eu não consigo, ele não me valoriza. Inclusive falava que ele não me valoriza. Prestem atenção. Qual é o ponto aqui? O ponto é: abra mão do controle. Permita que o seu parceiro cresça. E foi o que ela fez. Desafiante? Muito, porque ressignificar, né, 25 anos de casado é um desafio muito grande, mas ela ousou em fazer isso. E os resultados, Karina, eu não estou acreditando que eu estou tendo tempo para mudar de profissão, que eu estou tendo tempo para fazer coisas que antes eu não podia. Aquela paranoia que eu vivi em cima dos meus filhos passou, acabou. Não estou nem acreditando nisso. E qualquer mulher pode viver isso, essa paz no relacionamento, trazer para dentro de um relacionamento algo prazeroso de se viver. Um outro exemplo que eu quero trazer para vocês é de um jovem casal, um casal muito jovem, que ela começou a fazer os atendimentos e o curso, e ela dizia assim, nossa, mas o meu relacionamento não está fluídico, não está legal. Desde do relacionamento, desde o namoro, tem alguma coisa aqui, né, que não está legal. E o que não estava legal e que ela não estava vendo? O controle. O controle no parceiro. De fazer exatamente do jeito que ela queria. Tinha que arrumar a casa do jeito que ela queria. Tinha que colocar esse copo, tinha que ser exatamente onde ela queria. Comer tinha que ser exatamente o que ela queria comer. E isso dói no parceiro, porque ele não está sendo visto, ele não está sendo respeitado. E isso causa um estrangulamento da relação. E o que ela pôde observar? A liberdade, ela experimentou e ela falou, eu experimentei fazer coisas diferentes e eu estou tendo resultados muito diferentes. E esse é o convite, experimentar situações diferentes para poder viver um relacionamento saudável e feliz, sem peso. Uma outra chegou a comentar comigo algo muito bacana. Nossa, depois que eu observei e abri mão do controle no meu relacionamento, sabe o que eu pude viver? Ele fez almoço para mim pela primeira vez. Ele falou, hoje eu quero fazer um almoço para você. Eu falei, fique à vontade, do jeito que você quiser. E aí, o que ele fez para mim? Ele fez um almoço maravilhoso, ficou feliz, lavou louça, coisa que ele nunca tinha feito na vida, com quase 10 anos de relacionamento. E ele ficou feliz com aquilo. Ele pôde ser ele. Percebam que são detalhes de uma felicidade que é simples. E o convite é para isso. Mas você pode dizer assim, mas se eu abrir mão do controle, nosso casamento vai acabar. Eu garanto a vocês que, muito pelo contrário, você vai experimentar o seu parceiro como você nunca experimentou antes. E ele vai expressar para você, ele vai falar para você que como você se tornou uma mulher especial, diferente, que é prazeroso ficar com você, é prazeroso fazer coisas com você. Porque casal... É isso, é troca, é dar e receber, porque se você só dá, você faz, isso não vai ser bacana, isso vai te cansar. Mas eu sempre fiz assim, Karina, sempre controlei meu relacionamento. E daí? Deu certo? Tá bacana? Tá legal?
Olha, se você sempre fez assim e tá bacana, não sei, será? Será que realmente você tá vivendo um relacionamento saudável e feliz? Você não tá cansada? Olha, pela minha experiência, todas as situações que as mulheres chegaram cansadas, elas estavam esgotadas, é porque ela estava vivendo um relacionamento controlador. Ela estava controlando a relação. E onde as mulheres mais erram? Em acreditar que o que elas estão fazendo é o melhor para o relacionamento. E elas insistem em continuar fazendo algo nesse sentido. Ela está se esgotando, ela está cansada, está muito desafiante, está gastando toda a sua força e sua energia. E ainda assim, continua insistindo nessa situação. E, por onde que eu começo? Por você. Você é a porta de transformação da sua vida, da sua relação. Você é o canal escolhido nesse momento, no dia de hoje, para trazer a solução para o seu relacionamento. E aí, a maioria das pessoas que vêm, assim, Karina, mas não tem nenhuma exceção que se eu ficar controlando o meu relacionamento, isso vai ser bacana para minha relação? Não, nenhuma exceção. O controle não é benéfico para o relacionamento. Confie no processo da vida. Abra mão do controle. É desafiante? É um dos relatos mais desafiantes de todas as minhas alunas e de todas as minhas clientes é abrir mão do controle. Por quê? Porque isso está vinculado a uma série de questões que ela carrega e ela acredita que isso é certo. Então, se você acredita que isso é certo, é onde que a maioria de nós mulheres se encontra. E aquelas mulheres que ousam a experimentar algo diferente, a abrir mão do controle, elas passam a experimentar algo maravilhoso, algo incrível. Então, mulheres incríveis vivem relacionamentos incríveis. Mulheres empoderadas e que agora vão utilizar esse poder da maneira correta, vivem relacionamentos saudáveis e felizes. Portanto, o passo a passo que eu convido você a fazer nesse momento é observar a sua relação, que é o primeiro passo. Então, anote aí, observar o relacionamento. Como que o seu relacionamento está? Está pesado? Está desafiante? Tem muitas questões que estão sobrecarregando você? Você se sente exausta? É o primeiro indício de que você está vivendo um relacionamento e que está exercendo sobre esse relacionamento o controle. Segundo passo, após observar, então você vai dar um passo atrás no seu relacionamento. Lembra que eu falei no exemplo que eu pedi para a pessoa dar uns 10 passos para trás? Então você vai dar um passo para trás. Como significa esse dar um passo para trás? Vão perguntar assim para você. O seu parceiro vai perguntar para você. E o que eu faço agora? Karina, significa que eu não vou dizer nada para ele? Não, não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que ao dar um passo para trás, você vai dizer: olha, eu confio em você e eu sei que você vai dar o passo certo, você vai fazer a coisa certa a partir de agora. Tudo que você faz vai ser bom, mesmo que seja um aprendizado. E confie no seu parceiro. Portanto, segundo passo, para quem observou o relacionamento, é ouvir o que ele tem para dizer sempre. Ouça até o final. Se ele pedir a sua opinião, dê a sua opinião sincera e verdadeira, desde que respeitando o posicionamento dele. Porque o posicionamento dele
é o posicionamento final. Mesmo que isso cause uma experiência de aprendizado, porque a próxima vez que ele for tomar uma decisão de ter que fazer alguma coisa, ele vai por si mesmo, ele vai ter a consciência de fazer algo bom para você, para o relacionamento e para ele mesmo. Como, por exemplo, o almoço que eu citei, né, nesse exemplo que eu trouxe para vocês. Ao fazer aquele almoço, ele pode tomar muitas decisões e que isso vai influenciar em quem a pessoa se torna. Porque se eu deixo um pouco mais o fogo ligado, vai passar do ponto. Se eu tiro antes, vai estar cru. Percebam que essas experiências, por mais simples que sejam, essa experiência permite que a pessoa exercite habilidades que antes estavam ali bloqueadas. Ah, mas o meu almoço é muito melhor. Vai lá, continua fazendo sempre e continue cansada. Mas quando você se permite ser convidada para um almoço, você está ali disponível, aprecie. Ai, nossa, não ficou tão bacana o meu almoço hoje, não ficou igual o seu. Mas ficou muito bom, você está aprendendo, que bacana. Faça mais vezes e você vai aprendendo cada vez mais. Use, né? Quantos aplicativos nós temos hoje para a gente pesquisar e uma receita? Ouse. Agora, se eu critico e vejo, isso está horrível, isso não está bacana, não está bom igual o meu, isso é controle. Percebam que são situações simples que a gente pode dar um passo para trás, viver feliz com aquele parceiro, estar presente ali com ele ou simplesmente exercer o controle. A escolha cabe a cada uma de nós. E eu posso garantir a você que se você escolher viver um relacionamento saudável e feliz, livre, liberto, em paz, isso vai te trazer benefícios para o seu emocional, para o seu mental, para o seu físico, para o seu espiritual. Você vai viver e você vai cumprir o propósito que é um relacionamento. Porque um relacionamento ele tem um propósito. Desculpa. Todo relacionamento tem um propósito. E quando você abre mão desse controle, você proporciona que esse relacionamento cumpra o propósito dele, que é muito maior do que viver com uma pessoa se arrastando pela vida. É para viver a vida. É para que esse propósito se cumpra na sua totalidade. Ele tem uma conexão com o universo. Esse relacionamento, ele ganha espaço. Abra mão do controle e viva todos esses espaços que você ainda não pôde experimentar. E ao falar isso, eu fico toda arrepiada, eu fico, emocionada em falar isso para vocês. Que o relacionamento, ele é muito mais do que conviver com um parceiro ao longo do tempo de uma maneira desafiadora, pesada. O relacionamento, ele te leva para um lugar de paz quando você está cumprindo esse propósito. Ao você olhar para o parceiro, é uma cumplicidade que você sente no olhar e não uma cobrança. Quando você vive com essa pessoa, quando você está do lado dessa pessoa, você está experimentando o que com ela? A cumplicidade, a alegria de conviver com ela e não mais uma obrigação. Portanto, faça as escolhas que você está sentindo no seu coração nesse momento e diga sim para a vida, diga sim para quem você é e seja feliz. Viva relacionamentos saudáveis e felizes. E eu espero que esse conhecimento que eu compartilhei hoje aqui com vocês faça sentido para você, mesmo que seja um pouquinho, dia após dia.
e que você faça coisas maravilhosas e transformações maravilhosas no seu relacionamento a partir de agora. Passo 1, observar seu relacionamento. Passo 2, ouvir o seu relacionamento, ouvir o seu parceiro, permitir que ele faça as escolhas dele. Resultado: felicidade. Tudo de bom para vocês e a gente se vê em breve. Tchau, tchau.